Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live premium de sexta. Estou aqui já aguardando o Claudir aceitar o meu convite. Aê! Um pouquinho Aê, tô esperando aqui, tá chamando a galera, tá, Claudir? show. Chamando. E de aí, o pessoal possa estar compartilhando, né, a nossa live aí com os amigos, né, com os colegas e tudo, para participar aqui com a gente. Aí, lembrando que depois também vai estar disponível na, no YouTube, no canal do YouTube do MMA Premium, a live. Deixa eu ver aí, o pessoal tá entrando. Aê! Aê! Então acho que é isso, né? As pessoas vão entrando, gente. Lembra de compartilhar, né? Boa noite a todo mundo. Boa noite ao Cladir por Boa topar noite, fazer Jéssica. essa live aí com a gente numa sexta-feira, né? Sextando com uma live premium hoje. E, enfim, né? Pedir que todo mundo possa, quem quiser estar participando hoje aqui do chat, né? Pode estar comentando durante a live, né? Aqui no chat. Vou até escrever que eu esqueci aqui live premium. Uh, né? Pode estar comentando aqui embaixo, fazendo as perguntas para o Claudir. E que a gente vai estar respondendo durante a live, tá, gente? Só vou escrever aqui, porque daí também chama o pessoal, né? Eu esqueci de escrever o nome. Ó, o Clayton aí chegando também. Grande Clayton. Isso aí. Isso aí, gente. Acho que eu vou fazer uma primeira pergunta, assim, como é que se pronuncia seu sobrenome, Claudir? Eu tenho descendência polonesa, né? Então muitos se confundem na hora da pronúncia, mas é Dutkiewicz. Dutkevis. Eu fiquei na dúvida, eu olhei assim, ai, não vou chamar ainda, né, pelo sobrenome, vou perguntar Dutkiewicz, isso aí. primeiro. Dutkevis. Então tá, né, gente? Então vamos começando então agora realmente, né? Vão convidando aí o pessoal, a galera para vir participar da live com a gente, né? Vão dando seu like aí, né? Dando os améis, fazendo pergunta no chat. Agradecer a presença de todos e também do Claudir, né? Para iniciar mais essa live, né? Bom, eu acho que um dos primeiros pontos, né, até para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece, a gente tem um público que não fica só restrito ao Rio Grande do Sul, né, Claudir? Que tu pudesse se apresentar, assim, um pouco para a gente, né, contar um pouco da tua trajetória, né? Em que artes marciais tu iniciou, né? Como é que foi todo esse processo? Como é que foi para ir para o MMA? Contar um pouco assim e que período surgiu todo esse teu interesse, né? Tu chegou a trabalhar com outros esportes, né? Ou já foi direto nas artes marciais? Conta aí um pouco pra gente como é que foi esse envolvimento com o MMA. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. Obrigado, MMA Premium, por eu estar participando. É muito legal esse trabalho que vocês têm feito com os atletas, mostrando muitos atletas aqui da região do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Mostrando para o Brasil todo, que aqui tem bastante atleta bom aqui na região, então bem legal, bem legal da parte de vocês. Então, eu comecei, Jéssica, eu tinha 13 anos, tá? Eu comecei no kickboxing. Eu comecei a competir logo em seguida, eu treinei uns 6 meses e eu comecei a competir o kickboxing. Então, foram 5, 6 anos de kickboxing competindo. Nisso veio o boxe olímpico. Foi meio que uma mescla assim de tudo. Eu já comecei treinando kickboxing, já fui lutar boxe olímpico. Logo em seguida veio o Muay Thai, que foi a minha grande paixão, assim, de fato. Mas eu fiz uma boa trajetória em todas as modalidades. Eu comecei no kickboxing. Eu fiz em média umas 50 a 60 lutas, tá? Entre lutas amadoras.
Aí o boxe olímpico também, eu lutava muito aqui na região da Grande Porto Alegre, que é Canoas, onde sempre acontecem os torneios. Eu me consagrei 4 vezes campeão estadual do boxe olímpico, dominei por 10 anos duas categorias aí, que foi a de 60 quilos e a de 613 e 500, que havia na época, agora é 64, né? A extinta categoria 613 e 500. Lutei 2 brasileiros e ao mesmo tempo eu lutava kickboxing. Eu fui campeão da Copa Brasil de kickboxing, eu perdi a final 2 vezes do brasileiro, mas eu sempre estava ali entre os cabeças. Isso eu comecei em 1997 a treinar, a praticar o kickboxing. Em 2008 eu fui graduado faixa preta da UACO. Então, a partir de 2007 eu comecei a competir o Muay Thai também, eu comecei a me graduar no Muay Thai. Então, logo em seguida eu ganhei 2 títulos brasileiros e eu lutei o Mundial na Tailândia também em 2007, no Muay Thai. Ou seja, eu lutava Muay Thai, mas treinando kickboxing, tá? Eu ainda não tinha essa concepção de regras, de doutrina de uma arte marcial da outra. Eu estava ali pronto para competir, independente do que fosse. E antes disso, em 2004, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu treinava junto com o Diego Nunes, que lutou o UFC, lutou o Bellator e hoje luta ainda grandes eventos na Europa. E através dele, ele sempre, você tem que treinar chão, você tem que treinar MMA, porque vai ser o futuro do esporte de combate, vai ser o MMA. Então, em 2004, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Em 2005, eu estreiei no Sul Fight 2, em Balneário Camboriú. E eu ganhei por pontos. E eu era faixa branca, eu tinha praticamente 6 meses de jiu-jitsu e eu ganhei de um faixa marrom de jiu-jitsu. Opa, será que fui eu que travei, gente? Vocês conseguem me ouvir? Opa, deu uma travada Volta. aqui. Ah, Aham, voltamos. legal. Tá. Então eu estreiei no MMA em 2005 e a partir disso foi uma outra paixão paralela ao Muay Thai, ao boxe, ao kickboxing, que foi MMA. Eu fiquei nessas modalidades, enfim. Aí eu cheguei a 10-0 no MMA, né? Era uma vitória atrás da outra. E aí eu já estava cogitado a lutar o UFC. Só que eu baixei muito de peso. Eu pesava 68, 69 quilos, eu estava na categoria de 57. E sabe quando tu não tem tanto conhecimento, tu não tem tanto amparo de uma equipe, de profissionais, você acaba cometendo alguns erros, como dieta, fazia a dieta de forma errada, fazia a preparação de forma errada. Aí a minha primeira luta foi no Sudeste em 2011, foi contra um pupilo do Charles do Bronx, lá o Júnior Maranhão. E a gente lutou na categoria de 61 quilos. E eu ganhei dele. Foi no Real Fight, em São José dos Campos, em São Paulo. Ali foi um grande salto na minha carreira, porque eu ganhei de um atleta bom e também era cogitado a lutar o UFC em breve e foi num grande evento. Também não foi transmissão ao vivo do combate, mas haveria reprises depois que passaria no combate. E a partir daí eu desci para a categoria dos 57. Eu já estava treinando na TFT, no Rio de Janeiro. Eu fazia campings lá e eu treinava aqui em Caxias do Sul, na Training, que sempre foi a equipe que eu Uhum. defini. Então, a partir dali, eu tive umas 3 ou 4 vitórias consecutivas também. E em uma sessão de treino, eu tive uma fratura na costela, treinando jiu-jitsu, há 2 semanas antes de uma luta que era bem importante, que era contra o Marcos Vinícius, o Cabecinha, que era da luta olímpica lá do Mangueira. E eu acabei sendo finalizado, foi a minha primeira derrota que eu tive na 12ª luta, acredito que foi. E no terceiro round, estava para terminar a luta já, estava bem enrolada, não foi uma luta legal que eu estava fazendo, porque eu estava sentindo muita dor, tinha tomado, estava à base de medicamento fazendo aquela luta, e eu fui finalizado num armlock. A partir de então, aí você acaba repensando um pouco na tua história, eu ainda cometi alguns erros, sabe, em preparação, enfim, muita coisa que a gente precisa ir aprendendo com o tempo. E aí eu acabei lutando o Jungle Fight, perdi, foi outra derrota consecutiva, e aí eu comecei uma briga com a balança, que eu não conseguia mais bater peso.
Eu fui carregado para a balança quando eu lutei contra o Cabecinha e eu fui carregado para a balança quando eu lutei com o Wagner Noronha, que era uma luta revanche. Eu já tinha ganhado dele na categoria de 66, peso pena. E aí acabei perdendo para ele na categoria dos mosca, do 5-7. E aí meio desanimei, acabei voltando para casa, tentei me reestruturar novamente, subir de categoria e aí comecei um novo processo de de treino para me manter nos 61 quilos. Não era tão difícil, mas a idade começa a vir, começa a ganhar mais peso, a nossa estrutura muscular modifica, às vezes a gente acaba exagerando na preparação física, voltando mais para alguma, dando mais ênfase a treinos de força e acaba ganhando mais massa magra, e aí dificulta você a permanecer numa categoria tão leve. Sim. E Isso é bem pode. interessante no que tu pegou e tocou, né? Porque é uma realidade de muitos atletas, né? Essa migração, né? De uma categoria para outra e as transformações corporais, né? Assim, acho que tu falou um pouco do que pesava mais no sentido de antes era mais fácil de descer uma categoria, né? Ir para outra. E também da dieta, né? São pontos que eu acho bem interessante, né? Que tu pegou e trouxe, assim, até pra gente, né? Porque de pensar, né? Todas as transformações, assim, né? Do próprio corpo, né? Do atleta e nesse sentido, né? Eu também quero te perguntar, assim, o que foi difícil, assim, de pensar também essa tua migração, não apenas das categorias, né? De um peso para outro, né? Mas também como que foi para ti, né, sair, né, de uma modalidade, né, de modalidades como o boxe, o kickboxe, Muay Thai, e vir para o MMA, né, e pensando, e até no jiu-jitsu, né, porque são regras diferentes, né, são outras coisas que você tem que pensar, assim, também, outra forma de lidar com o corpo, se tu pudesse contar um pouco aqui pra gente, como é que foi essas tuas transições. A questão de perda de peso ela é muito parecida em todas as modalidades, tá? Eu lutei muito pouco jiu-jitsu, eu lutei mais na faixa branca e lutei alguns campeonatos. Porém, no jiu-jitsu a gente não perdia peso, a gente lutava com o peso que estava, até porque pesava na hora da luta e de kimono. Então a gente se enquadrava sempre duas categorias acima e tranquilo. Aí, quanto boxe, kickboxing, Muay Thai, eu sempre perdi peso, ou seja, desde os 13 anos baixando peso. E 57 quilos era muito, extremamente desgastante para mim. Então, no 61 começou a ficar bem, mas logo eu comecei, o corpo acabou a não reagindo bem. Então, por mais que eu tentasse manter uma dieta mais restrita, a minha estrutura já era muito grande para aquela categoria de peso. Então, eu acabei sofrendo bastante e me obriguei a subir na categoria que eu iniciei, que era 66 quilos, tá? Então, é a categoria que eu até hoje luto e eu me sinto bem. Eu me aventurei em lutar nas 70 quilos, na categoria dos leves. Ah, acabei tendo só derrotas. Eu perdi para o Krokop, perdi para o Michael Miller. Foi lutas bem conturbadas, assim, eu vinha de lesão, ou seja, é uma categoria que eu sou muito pequeno para lutar nas 70 quilos. E na 66 é uma categoria que eu me encaixo bem. E quanto uma modalidade para outra, a forma de perda de peso é tudo muito parecida. A forma de reidratar, voltar, é um pouco diferente. O MMA, ele exige Uhum. mais cuidado. Você não pode desidratar tanto, você pode desidratar, mas você tem um limite, você não pode extrapolar tanto, porque é uma modalidade que você, normalmente eu estou lutando, quando eu luto em Caxias, é 5 rounds de 5 minutos. Então é uma luta muito longa. Aí eu pego um atleta bem preparado, eu tenho que estar com as minhas valências físicas muito bem treinadas. E com 37 anos, se eu desidrato muito músculo, eu não vou reidratar ele em 12 horas. Posso até reidratar, mas vai faltar sais minerais, vai faltar aquele ajuste no momento de uma força isométrica muito grande. Então, é um cuidado muito grande que agora a gente precisa se manter num peso mais leve para não perder tanto peso. Tá? Eu até Sim. penso, eu queria me aventurar de novo nas 61 quilos, mas aí quando você começa a pensar em todo aquele processo de perda de peso novamente, tu acaba desistindo, porque é muito sofrido. Sim, e uma das coisas que também gostaria, né, de ver contigo, né, uma das coisas que eu tenho percebido, né, também um pouco das lives que eu tenho feito, é como, pelo menos no cenário brasileiro, é um pouco difícil
um atleta sobreviver apenas das lutas, né? Sendo apenas lutador, e muitos desenvolvem profissões paralelas. Você também acabou fazendo isso ou hoje tu consegue sobreviver apenas das lutas? Ah, não, isso foi a vida toda, né? Eu não sou natural de Caxias do Sul. Eu sou de uma família do interior. Meus pais eram agricultores, tá? Então eu trabalhei muito tempo na roça mesmo, até meus 10, 11 anos de idade. Desde os 7 anos eu trabalhava na roça com meu pai e minha mãe, sempre foi. Com 13 anos eu já trabalhava em metalúrgica aqui em Caxias do Sul. Eu trabalhei até os 18 anos em metalúrgica. Depois eu trabalhei de recepcionista de bingo, quando ainda existiam os bingos, e depois eu trabalhei de segurança na noite também, porque e em 2006 eu comecei a dar aula, eu era um instrutor já de kickboxing e tal, então a partir dali eu já comecei a ter mais uma renda paralela do que eu já trabalhava, mas só com a bolsa da luta em si a gente não consegue, não, de forma alguma tu consegue se manter. Hoje eu tenho academia própria, eu sou formado em educação física, então eu trabalho muito com alunos de personal e eu tenho turmas coletivas assim bem cheias, digamos assim, tem um bom número de alunos. Então hoje Sim. eu posso dizer que eu vivo somente da luta, mas não da luta da competição, da luta em geral, da luta do aprendizado, de passar conhecimentos para não ter mais. É isso sim que me mantém o meu financeiro em dia, que eu consigo ter mais avanços na parte financeira. A questão da luta em si, talvez se você conseguir lutar um evento internacional que tem uma melhor remuneração, o que não é meu caso, o que não é o caso da maioria do pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Então é bem complicado. Digamos que a gente vive uma era muito moderna do MMA, porém a questão financeira ela é ainda bastante atrasada. Eu acho até que antes a gente recebia mais do que agora dos eventos. Mas faz parte, é um ciclo. Conforme tu vai conseguindo um evento melhor, tu vai conseguindo um patrocínio, acho que tu vai adquirindo mais. Mas no meu caso, eu sempre tive outra profissão paralela, agora muito igual ao que eu faço, mas antes eram profissões distintas que me mantinham na luta. Sim. E falando, né, também um pouco nisso, né, se tu pudesse comentar, né, de que forma a pandemia, né, que acabou afetando muitas academias, né, muitos eventos de MMA, né, como é que ela tem te afetado e como que tu tem tentado se reinventar, né, nesse período, né? Bom, em Porto Alegre acabou fechando muitos, né, ficava nesse fecha e volta, né, como é que tá sendo aí na tua cidade, né? Nesse período da pandemia e como que tu tem se reinventado nesse período também. Ah, verdade, é um período bem tenebroso para todo mundo. Quem é do ramo da academia tem passado vários perrengues, digamos assim. Ah, o que acontece? A primeira quarentena que a gente teve, a gente fechou total, tá? Então eu não dava aula de personal, não dava aula de forma alguma. Aí agora a gente consegue, aqui no Rio Grande do Sul, segue o sistema de bandeiras. E aqui Caxias do Sul, mesmo na bandeira vermelha, a gente consegue trabalhar, diferente de alguns outros locais, que eu não sei se Porto Alegre consegue trabalhar na bandeira vermelha. Isso méritos ao CREF aqui de Caxias do Sul, que conseguiu, junto ao prefeito da cidade e o governador, a colocar a gente como atividades essenciais. E aí a luta usou esse gancho e entrou junto. Mas assim, a gente a gente segue a risca um decreto municipal, e a gente tem o distanciamento dos alunos de 16 metros quadrados, ou seja, eu atendia 20, 23 pessoas na minha sala, hoje eu posso atender 5. Eu estou trabalhando muito mais e estou recebendo menos, mas eu sei que é um período crítico para todos e eu não tenho do que reclamar do momento, porque as minhas aulas mantêm 5 alunos, todas as aulas estão lotadas. Eu adquiri muitos alunos de personal porque eu não trabalho somente com a luta, né? Eu trabalho com treinamento funcional. Digamos assim, é uma segunda opção que eu tenho, e uma ótima opção, porque o pessoal tem procurado muito. Eles, além da luta, eles usam o treinamento funcional como um complemento. Às vezes um treinamento funcional voltado para a luta, ou às vezes só um treinamento funcional periodizado para a parte estética, digamos assim. Há pessoas que não lutar, elas só vêm aqui para fazer o treinamento funcional. Enfim, Sim, para mim está sendo ótimo, mesmo nesse período. Tá? Acredito que quando sim. tudo voltar ao normal vai ser perfeito.
Sim. Aqui o Gustavo comentou, né, que em Porto Alegre não, né, mas que há uma promessa de mudança para a próxima semana, né? Fecharam novamente as academias, né, estão paradas, mas estão se utilizando, né, de outras formas, né? Mas eu vejo muito pessoal também postando, dando aula personal, né, também, né, que por mais que as academias estejam fechadas, mas tem essa opção, né, de dar aulas personalizadas, né? Claro. E que acaba sendo, né, também esse período de reinvenção, né, que está sendo crítico, né, para muita gente, né, para muitas pessoas. E pensando, né, até na tua carreira dentro do MMA, né, Claudir, bom, tu foi campeão, né, campeão do JVT, né, também teve lutas em eventos como tu comentou um pouco no Jungle Fight, né, teve também no X-Fest, Tauro MMA. Queria que tu contasse um pouco assim pra gente, né, como é que foi essas participações nesses eventos, assim, né? Contasse um pouco, alguma história engraçada, situações que tu passou ou não, assim, né, pra descontrair também de curiosidades, né? Porque são eventos também um pouco diferentes, né? Como você assim, como é que foi pra ti, né, ter experienciado e passar por esses diferentes eventos? Teve uma situação bem engraçada que foi no Taura, a primeira luta que eu fiz contra o Anderson Segato. Depois que eu fui ver isso no combate, na reprise da minha luta, eu era o único que não estava com os pés sujos. No aquecimento, o chão estava um pouco empoeirado, assim, e o pessoal, todo mundo aquecendo descalço. E era um dia muito gelado, e eu tenho problema de ter os pés extremamente frios. Eu começo a aquecer, eles congelam. Então eu fiquei de meia e tênis, eu só tirei na hora que eu entrei no octógono, né? Então eu tava com os pés limpinhos lá, parecia que eu havia treinado no tatame e a galera treinado na rua lá fora, porque tava bem. Mas enfim, tem inúmeras histórias engraçadas assim que acontecem, mas às vezes sobem da cabeça e a gente lembra em outras situações. Mas falando dos eventos, eu pretendo lutar o Taura, inclusive é para mim lutar em dezembro, é para ter um evento em Porto Alegre. É. E eu lutaria agora em setembro contra o Bilharino. Só que, como ele foi cotado para lutar pelo cinturão do IFL, aí a nossa luta caiu. E aí eu optei, como o meu treino não tá rolando muito light, eu não estou conseguindo fazer uma periodização de treino. Aí eu conversei com o Lucas e eu optei por não participar desses eventos agora. E quem sabe dezembro eu consiga desempenhar melhor o meu treinamento, eu consiga, porque a gente não pode treinar jiu-jitsu, a gente não pode ter contato. Aí, tipo, tu não pode fazer treino clandestino porque tu vai fazer uma luta e pega mal. E aí a gente acaba só com a preparação física, só batendo bolso, só fazendo movimentos, tu não tá apto para competir. Não com cara de alto nível como o Guilherino. Eu queria muito lutar com ele, mas sinceramente não teria condições agora em setembro. Aí tudo está previsto para que a gente lute em dezembro, ali em Porto Alegre. E vamos torcer para que ocorra essa luta, porque vai ser bem legal. Quanto ao JBT, eu acredito que eu vou para a quinta defesa. Não sei se vai rolar esse ano, tá? Ainda não falei com o mestre Jorge Velho, não sei como é que está a situação. Porque Caxias está totalmente proibido de acontecer qualquer evento. Então, se vai rolar o JVT, porque é um evento que depende do público, tá? É um evento que depende da bilheteria, então não tem como a gente fazer um evento parecido com o UFC, em que tem só os lutadores e só o pessoal ali das equipes. Então, acredito que esse ano talvez não role, eu defenderia o cinturão contra o Clayton Crovato. A princípio seria ele, e o JVT é sempre uma incógnita. Houve situações que trocaram 6 vezes de adversário. Eu não sabia com quem ia lutar, na hora da balança eu soube que eu lutaria com o Leandro Barbosa, que hoje é meu camarada, a gente treina junto aí. Então, teve outra situação também em que eu lutava na 61 quilos e não conseguiram nem o adversário, trocou um, trocou dois, trocou três, e veio o Leonardo Limberger, só que o Limberger lutava na 66, e a gente acabou entramos num consenso e lutamos na 64 quilos. Inclusive, acho que ele nem bateu o peso, não conseguiu, porque ele era mais forte. E eu acabei tomando um nocaute brutal. Foi um nocaute assim bem feio, que hoje eu olho e não gosto de relembrar, mas eu estava com a autoconfiança muito alta, porque eu tinha lutado 2 semanas atrás e tinha dado um nocaute no Brasil, lutado na 61.
E aí eu acabei aceitando uma luta que seria de 61 e acabou rolando na 66. E aí eu fui nocauteado. A partir dali eu comecei a subir de peso também e me firmei mesmo na 66. Se tiver que lutar com alguém, então que seja nos pesos pena. Mas, Sim. enfim, no momento eu estou lutando o Tauro e estou lutando o JVT. E estou aberto para outros eventos. Assim que isso tudo volte ao normal, eu lutaria o Katana também. Eu teria uma luta lá contra o Diego Marlon na 66. Era uma luta que eu recusei também ano passado, porque era muito caro no JVT. E eu acabei dando opção para lutar em casa. Para mim é mais rentável. É melhor lutar com a torcida ao favor. E aí eu acabei recusando essa luta e questão também que eu estava escrevendo o meu TCC. Então eu estava com mil coisas ao mesmo tempo e continuo com mil coisas ao mesmo tempo. Só que agora eu tenho um foco mais voltado para o treino e para a luta. Sim. Então, mais as coisas. E pensando, né, agora tu falando também, né, de ter ficado. Aqui o Clayton tem uma pergunta antes. Faltou alguma luta no MMA gaúcho pra ti? Faltou. Eu não gosto de falar muitas coisas assim, mas muita galera aí correu de mim, tá? Principalmente a nova geração. Eu já pedi uma galera e o que que acontece? Por um lado eu entendo, porque eu sou um lutador que talvez eu não ofereça mais muita coisa, tá? Como projeção internacional. Porém, a galera que vem nova sabe que vai ter uma pedreira pela frente. Então, se eles conseguirem desviar de mim e não precisar lutar comigo, perfeito. O único cara que conseguiu aí por nocaute foi o Leonardo Limberg. E era uma luta que eu almejava revanche, sim, mas hoje eu não penso mais nisso, tá? Bola para frente e outros adversários pela frente. Eu quero muito o Jean Sartori, tá? Eu já era pra gente ter lutado, não sei o que aconteceu, que ele caiu da luta. O Gavião já me prometeu, eu esperei por ele e ele não cumpriu com o que ele falou. Então, acho que, digamos, esses dois aí, o Gavião, o Jean Sartori. Gavião eu não vou baixar para 66, mas ele disse que poderia me enfrentar para 61, eu não vou baixar, mas ele disse que me enfrentaria na 66. Inclusive falou que não teria problema de lutar na categoria de cima. E eu fiquei aguardando ele, inclusive eu coloquei meu cinto do JVT em jogo, se ele quisesse, enfim, porque se eu conseguisse descer para 61, certamente eu ia unificar, eu ia ficar com dois cinturões. Eu tentei a de 70 e eu prefiro o Michael Miller, mas eu já tinha ganho do Michael Miller na 66. O que acontece? Na luta com o Michael Miller foram 5 rounds e eu estava treinando lesionado. Eu estava com uma lesão parcial no quadril. E no primeiro round eu tentei dar uma queda nele, uma queda de gancho, quando ele estava na grade, e deu um estalo no meu quadril. E ali eu rompi toda a musculatura do quadril. E eu lutei até o final com uma perna de arrasto. Ou seja, eu só me defendi. Senão era uma luta que eu teria vencido, tá? Eu teria unificado esse cinturão. Hoje também não me interessa mais porque eu quero que o Leandro Barbosa fique com esse cinturão. Porque a gente treina junto, com o meu camarada aí, então eu acredito que ele merece muito mais do que esse 5 da 70. Mas o Gavião era um cara que eu queria, sim. O Jean Sartori eu queria lutar com o Bruno Taura. Sim. No mais são esses dois. Assim. E o Fabrício Franco eu queria antes, mas ele já acabou se mudando. Não é uma luta que interessa para ele. Então, basicamente, esses dois aí. E quem sabe com o Segato no X-Fest ia dar um baita lutão, inclusive, com certeza. Ele queria a revanche e eu queria lutar com ele pelo cinturão do X-Fest. Mas basicamente são esses. Mas o Segato nada contra. O Segato é meu amigão aí. Só que eu queria lutar com ele de novo, mas pelo cinto daí. Acho que vai ser bem legal. A gente fez um lutão no Tauro e seria bem interessante a gente repetir essa luta. E o Michael Miller, se ele conseguisse bater 66, seria legal uma trilogia, tá? Porque fiquei meio engasgado com aquela luta. Eu queria ter ganho. Nunca é legal perder, mas dessa forma assim também não. É pior ainda, digamos assim. Não. Uhum. E falando, né, um pouco nisso, né, das lutas, quais assim ou qual a luta que você acha que foi a mais difícil assim na tua carreira? Ou também a que foi mais importante assim que te deslanchou assim, né? Se tu pudesse contar um pouco aí pra gente. São várias guerras, eu tive É que um longo repertório, né? Se você pensar, eu tive no boxe, eu tive no kickboxing, eu tive no Muay Thai e eu tive no MMA.
mas uma luta bem dura que eu fiz, que foi de K1 internacional, que foi em Paramaribo, no Suriname. Eu competia na 63.500 e eu lutei com um cara da 71 e 800. Ele era muito grande, era local do Suriname, e ele estava com um World Max. Isso foi em 2001. Eu fiz uma guerra com ele e eu perdi nos pontos. Depois, olhando o vídeo, eu lembro que eu levei 39 chutes na perna. E eu continuei bem, chutes muito fortes, um cara extremamente forte. Ele pesou na hora da luta, visivelmente, uns 5 mais do que eu. E mesmo assim eu consegui fazer frente e foi até o final. Foi uma luta bem dura, assim. Eu acho que foi. Não que ela me alavancou, porque eu já estava focando muito mais no MMA do que no kickboxing. Mas foi uma luta que, moralmente, assim, ela me ajudou bastante. E no MMA, acredito que uma que me alavancou assim, foi inclusive para ele. Fight, foi a luta dos 61 quilos. Ela me deu um up, eu saí do sul e eu passei para lutar no sudeste, nos eventos grandes. E foi uma luta assim que me ajudou bastante. A partir dali, eu comecei a lutar no boxe, eu treinava lá na TFC e, e eu era bem remunerado. Eu ganhava bem para lutar o boxe. E antes da lesão, eu estava cotado para entrar no UFC. Faltava mais uma ou duas lutas ali, eu conseguiria com certeza entrar na nova categoria dos 57 quilos. Isso Mas aí. acho que foram essas duas lutas. No mais foram guerras. Foram muitas guerras. Com o Leandro Barbosa, como ele comentou na live dele, foi uma luta que eu não esperava, não queria lutar com ele na época, porque eu tinha o Michael Miller como alto e o Michael Miller passou na pesagem não, na perda de peso, e aí ele acabou abraçando a luta. Aí, uma luta que me surpreendeu, porque eu eu tinha mentalizado um jogo com o Michael Miller. E o Leandro Barbosa, ele era muito boca. Tu não sabia o que esperar dele. Se vinha uma mão, se vinha uma perna, se vinha uma entrada de queda. Ou seja, ele não tinha um jogo alinhado. E então ele foi uma guerra. Eu consegui, eu atropelei ele no primeiro round, porém eu cansei. Ele era um cara que não cansa, não cansa, não cansa. E aí eu acabei só cozinhando a luta e ganhei por pontos. Mas eu esperava o Michael Miller nessa luta. Foi um lutão. Foi muito bacana lutar com o Leandro. O Gustavo aqui pegou e colocou aqui no chat, Claudir, eu tenho guardada uma carta que tem uma convocação nossa para ir para o Campeonato Brasileiro de Boxe. Tu lutava na 64 e tinha 21 anos. E o Leandro também entrou na live aí, o Leandro, falando do grande Claudir. O boxe marcou muito. O boxe foi na verdade, foi meu carro-chefe por muitos anos. Lutando boxe, eu consegui toda essa noção de distância, de ser evasivo no MMA, de entrar, bater e sair sem ser alvejado. E a partir dali, eu antes eu lutava de uma forma. Depois que eu comecei a lutar muito boxe, 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 eu acabei mudando totalmente a minha movimentação dentro do octógono. Então, o boxe, eu não consegui me profissionalizar. Tá? Eu queria muito, mas no Brasil é um pouco complicado. E aí, como eu não consegui ganhar o campeonato brasileiro, eu lutei dois, na Bahia e em São Paulo, eu acabei perdendo para os campeões na época. Deu azar de pegar logo de cara para os campeões. Aí eu acabei perdendo nos pontos. Mas foi um período muito legal, assim. Inclusive, eu voltei a lutar boxe em 2014. Eu tinha parado totalmente de lutar em 2010 e eu voltei em 2014. E eu lutei e eu ganhei o cinturão, porque colocaram lutar direto com o campeão e eu acabei ganhando dele. Eu peguei o cinturão e eu não defendi mais. Eu ainda gosto do boxe, eu queria lutar boxe, mas o grande problema do boxe é que tu não pode ter barba. E hoje eu já não me vejo mais sem barba. Então não dá pra ter barba pra lutar boxe mais. Só por isso, mas eu gosto muito. Talvez a modalidade, assim, depois do MMA que eu mais curto é treinar boxe e a lutar boxe. E pensando assim, como é que foi na tua trajetória, Claudir, assim, a busca sempre por patrocínio, né, apoiadores, né, porque o que a gente vê também um pouco na trajetória, né, no cenário do MMA, às vezes é essa dificuldade, né, de empresários que não investem, né, de pessoas que não investem
para essa profissionalização do atleta, né? E como é que foi para ti no caso, agora pensando, talvez até pensar um pouco das diferentes modalidades que tu lutou, né? Para fazer lutas tanto no Muay Thai, no kickboxing, né? Como é que foi, as idas assim, mas também no MMA, se tu pudesse contar um pouco assim pra gente, né? E o que tu vê também dessas transformações, né? Ao longo de pensando, né? De quando tu começou e atualmente, assim. Então, eu sou de uma era anterior digamos assim, até do esporte amador, porque a gente lutava, a gente não precisava pagar inscrição, tá? A gente, a gente só precisava do atestado médico que a gente estava apto para lutar. E então a gente fazia o exame, a gente ia e lutava. Hoje quem luta amador acaba desembolsando uma grana, porque além da viagem, tem que pagar a inscrição, tem que pagar a filiação. Eu lembro que eu lutava no boxe e não precisava pagar nada. Então, para mim era bem legal porque eu conseguia lutar 2 vezes por mês, assim, às vezes até 3. Às vezes eu conseguia lutar kickboxing e boxing no mesmo mês, porque eu só precisava ter grana para viajar, deslocar. A maioria das lutas não era aqui no Rio Grande do Sul, eu só precisava de grana para deslocar e para alimentação. Então, hoje que a galera precisa ter um respaldo maior, assim, para se manter. Vai lutar um brasileiro de kickboxing, que tem a filiação anual, tem taxas de inscrição, e precisa levar um atestado, ou talvez um atestado que eles exigem que seja deles lá. Então, isso tudo resulta em gastos, além da passagem de deslocar, que normalmente acontece em São Paulo, com toda essa grana que envolve. Antes não havia necessidade disso. A gente pagava a filiação atual lá da UAP, a gente lutou. No boxe também, eu estava todo mês, 2, 3 vezes por mês. Não havia necessidade de desembolsar nada. Porém, eu nunca tive patrocínio, eu sempre patrocinei, eu sempre trabalhava. Eu trabalhava o dia todo na metalúrgica, eu treinava e eu conseguia correr para a faculdade ainda. Eu ia e voltava correndo muitas vezes. Isso servia como preparo para mim, porque a gente só treinava e corria, a gente não fazia uma preparação física à parte. Então, eu até tentei, na época, conseguir assim, patrocínios, mas foi meio que em vão. É bem difícil de conseguir uma cidade, assim, não generalizando, Caxias do Sul é mais complicado, apesar de ser uma cidade de polo metalúrgico, os ideais das pessoas são bem contrários, eles ainda tinham muito como violência a luta. Hoje mudou bastante, mas antes tudo era meio que agregado à violência. E a partir disso, então, eles acabavam não se ajudando. Quando eu lutei no Mundial na Tailândia, eu trabalhava de recepcionista, ou seja, segurança de um bingo. E ali foi onde eu consegui patrocínio. O pessoal acabou bancando toda a minha viagem para a Tailândia. Foi o único patrocínio que eu tive assim, na época e foi bem legal. Quando eu lutei MMA, eu até consegui alguns patrocínios distintos, assim, a Vipdore, te patrocina em tanto para lutar, te dá uma roupa, e era isso. Mas nunca consegui um patrocínio mental assim, que realmente te bancasse, que eu só precisasse treinar. Só precisava treinar porque tu tinha teu dinheiro ali, tu não precisaria se preocupar com nada. Eu acho que, não sei se tem alguém que tenha essa sorte hoje. Isso eu acredito que agora também não é das melhores fases. Então, Sim. eu sempre gastei muito dinheiro mesmo para Se autofinanciou muito mais do que foi, né? Teve esse investimento, né? E aproveitando, né, também essa questão, né? Como é que hoje você vê, né? Ou como tu analisa o MMA gaúcho, né? Como é que tu vê, assim, até os crescimentos, né? Os eventos, né? Tem surgido, né? Mais, ou pelo menos se visibilizado como Taura, né? Que hoje passa no canal Combate, né? E as próprias transformações, né? Porque eu acho que em relação, né, a outras regiões do país, né? O Sul, ele demorou um pouco, né? Para vir um pouco mais forte, né, o MMA, assim, eu queria ver que tu contasse, assim, como é que tu analisa um pouco o cenário do MMA gaúcho hoje. Realmente, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul demorou um pouquinho mais, né? Mas eu acho que Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo estiveram bem à frente, tá? Os grandes eventos foram lá. Então,
Inclusive, tem umas 3, 4 lutas que eu não consegui pôr no checklist. Inclusive, é uma finalização, um out, uma decisão, porque a gente é considerado eventos de várzea, que não havia uma mídia em cima, não havia uma programação para o evento, a gente simplesmente ia lá e lutava o MMA, mas eram uns eventos assim que não tinha muito respaldo. Então, meio que ficou esquecido. E agora, os eventos estão cada vez mais atualizados. Isso auxilia bastante, ajuda bastante os atletas. Ninguém fica com muitas em todas as lutas são contadas, muito. Acho que, diferente de eventos, eu gosto muito do JBT, porque é um evento aqui da cidade, é um evento que mexe muito com pessoas. Dificilmente tem menos de 1.000 pessoas assistindo, tá? Então, todos os meus alunos vão, todos os meus amigos vão. Eu gosto de lutar. Para mim, é o melhor evento para se lutar aqui na região. O Taura evoluiu bastante. O Taura é um evento legal, porém, lutar em casa sempre é melhor do que lutar em território. Então, o X-Fest eu fiz só uma luta. Eu queria lutar mais no X-Fest. Mas eu acho que são os 3 eventos aí que descontam no estado, que são 3 eventos de renome. O Taura agora é internacional, o JVT é um baita evento aqui na região. Acho que ainda falta um respaldo para ele se expandir mais. Acho que nacional também, quem sabe futuramente uma transmissão pelo combate vai melhorar a visibilidade possível. Porque ultimamente eu tenho lutado com atletas eu lutei com atletas do Rio de Janeiro, mesmo aqui no JVT, no cinturão, contra atletas do Pará, e contra atletas do Paraná, contra atletas de Santa Catarina. É bem mais raro lutar com atletas do Sul. Sim, e até pensando assim, aí em Caxias do Sul, ou mesmo no Rio Grande do Sul, assim, mas pensando até no teu CT e tudo, tem surgido aí alguns nomes, né, para seguir na profissionalização, assim, tem algumas apostas que tu tem, assim, em relação às novas gerações que tá surgindo ou que tu tá treinando? Então, o que acontece, Jéssica? Eu estou com o meu CT há quase 2 anos. Tá? Eu defendi a Training de 2001 a 2018, onde eu dava aula, eu tinha uma equipe, mas chega um momento na vida que você precisa optar por algumas prioridades. Eu casei e tenho filho, então eu precisava muito cuidar do meu financeiro. Eu acabei saindo da Training e continuei sempre de treinamento. Isso, o Silas Robson acabou saindo e vindo junto comigo. Eu sou professor dele de Muay Thai e ele é meu professor de Jiu-Jitsu. E a gente treina junto o pessoal de MMA, tá? Então, a gente tem alguns nomes, mas assim, a gente conseguiu treinar um ano bem. Esse ano foi praticamente um ano muito perdido em virtude da pandemia. A gente teria nomes para estrear, teria meninas estão bem avançadas, tanto na luta de solo quanto na luta de pé. A gente queria testar ela, precisava de amadores para competir, mas infelizmente foi um ano perdido e eu acho que ainda é cedo para a gente responder. A gente tem bastante nomes, mas eu acredito que em 2 ou 3 anos eles vão estar despontando ainda. Tem um atleta novo, o Taura, que eu consegui, ele infelizmente perdeu, ele pegou essa luta de última hora. E ele é um lutador da 57. Ele acabou lutando contra o angolano, isso na a gente está lapidando o jogo dele de grappling, mas é um guri que ainda tem muito a oferecer. A gente está só esperando a chance de ele lutar na 5-7, que é realmente a categoria dele. Ele tem forte e vai dar bastante trabalho nessa categoria. Sim. Eu acho que eu assisti uma luta dele, mas agora lembrando no evento que eu fui. Ele tem 3 lutas. Ele tem 2 aqui, uma em Caxias, em Farroupilha, e essa que ele lutou em Salvador. Ele tá derrotado. Mas promete. Também tem meninos que eu quero lançar no MMA,
breve, mas tudo ao seu tempo. Sim, claro. Passo a Ah, é passo. legal. Legal, ainda mais contar o MMA feminino, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul também, né, a gente ainda não vê em relação ao masculino, né, muitos nomes, assim. Acho Certo. bem legal. E tá crescendo, né, bastante, né? Nível internacional também, né? As Está mulheres. crescendo bastante. Aqui em Caxias a gente tem a Débora, né? A Débora, ela tem dado um tempo, faz tempinho que ela não luta MMA, mas ela lutou já o XFC, ela lutou já na VT, tem bastante vitórias. É uma menina bem, tem uma técnica em pé bem refinada. Uma lapidada muito bem dentro, pode voltar de contar aí os nomes do MMA nacional. Sim, e ela é de Caxias, né? Sim, muito bom, muito bom. Eu acho que a gente já está meio que se encaminhando para alguns minutos finais, assim, da própria live. Eu nem sei que horas são, acho que falta 15 no meu. Não sei também se a galera quer pegar e fazer alguma pergunta, né? Pode estar fazendo aqui no chat. Mas também acho que eu quero agradecer muito, né, a tua participação, né, por ter topado fazer essa live hoje, né, com a gente na sexta-feira, contar um pouco da tua trajetória, né, para todo mundo, né? Agradecer bastante, né, Claudir, que foi, nossa, um momento também bastante aprendizado para mim. E deixar, né, o espaço também para. Ah, tem 15 minutos ainda, Clayton, tá, beleza. E, né, se quiser falar alguma coisa, contar mais histórias também, assim, pra gente, né, porque tem muita coisa, né, que tem pra gente aprender. Eu gostei muito da tua fala em relação, né, de ter essa calma, né, também, de pensar os tempos, né, cada coisa tem a seu tempo, né, porque muitas vezes a gente vê, né, essa fobia pelo agora, né, ainda mais no MMA, né, e quanto foi também, né, de aprendizado, e faz parte de um aprendizado, né, também, Sim. das lutas, né, desse falar também um pouco assim, nesse Eu acho que sentido. muito isso a gente aprende com o tempo, tá? Eu, como atleta, também queria tudo para hoje, tudo para agora. E a gente acaba tendo algumas frustrações no caminho. Isso faz com que você volte atrás e você acaba vendo as coisas de outra forma. Então, falando como professor, como treinador, eu comecei a dar aula em 2005, eu tive uma demanda muito grande de alunos, todo mundo gostava muito do meu método de treino, porém, eu gostava muito que a galera seguisse realmente os meus passos, eu queria que eles treinassem da mesma forma como eu treinava, mas às vezes aquelas pessoas estavam ali só porque elas gostavam daquela parceria, gostavam daquele treino, gostavam de conversar comigo, e elas não conseguiam seguir aquele mesmo processo de treinamento. Então, eu acabava perdendo muito aluno, tinha muito fluxo de alunos que começavam e treinavam. E aí, com o tempo, você começa a entender que o ser humano tem o seu limite. E eu devo muito isso na minha profissão. Eu acredito que eu gostaria, enfim, que todo profissional de luta fosse formado em educação física, tivesse alguma formação assim, é uma amplitude diferente, você enxerga de uma forma diferente as coisas. Acho que no mais é isso. E questão de luta, eu não sei quanto tempo eu vou lutar ainda. Já, hoje eu priorizo muito as minhas aulas, eu priorizo minha vida. A gente está por um país todo, o mundo todo, passando por um momento difícil. Então, eu não estou nem visando a competição no momento. Talvez eu volte lutar em dezembro, porque eu não lute. Enfim, eu sei que eu estou preparado, eu acabei de completar 37 anos, eu me sinto bem de competir, porém eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma academia para mexer, eu preciso de tempo para trabalhar. Aí o momento que eu estaria treinando, hoje para mim só tem terço, né? Então, não sei quanto tempo eu ainda vou como competidor. Mas, de qualquer forma, eu terei muitos seguidores, eu tenho uma equipe forte no Muay Thai, então só estou esperando os eventos para a gente fazer. Eu tenho uma galera forte que pode aí, a gente quer voltar a lutar boxe em Vandeus, antes isso tudo for liberado, e tem alguns nomes para estrear no mundo, se possível, no jiu-jitsu também, se avaliaram bastante, a gente deu essa pausa, mas era um pessoal que estava vindo muito forte. Então,
por outra, vai se implementando e a nossa equipe acaba tomando uma direção. Hoje a gente é forte no Muay Thai, a gente é forte no MMA, em tudo que a gente conseguir abranger. Mas a ideia mesmo é, em breve, eu só treinar atletas e treinar alunos. Eu não almejo muito a competição por muito tempo. Talvez mais um ano, dois, isso. Sim, sim. Ah, bacana. É importante também, né, para a gente aqui ter mais formadores, né, de lutadores e lutadoras, assim, eu acho bem bacana, né? Tá surgindo mais, assim, que eu tô sempre, né, agora a gente tem buscado, né, mais atletas também para conversar, tá divulgando o MMA, o MMA gaúcho, né, e às vezes acaba aqui pegando e focando, por exemplo, em relação a outros estados, a gente ainda não tem essa visibilidade aqui no Rio Grande do Sul, né? E tá apresentando e, enfim, trazendo, que eu acho que também é um esporte que só tende a crescer, né? Eu gosto muito, né? Acompanho. Enfim, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né, também. Então, e seguindo assim, né, para apresentar também um pouco para o mundo, né, do esporte, né. Enfim, na verdade, o que eu acho que o Rio Grande do Sul precisa de uma equipe mais completa, digamos assim, uma equipe que tenha um nome maior, tenha muitos profissionais voltados para atender os atletas. No meu caso, eu sou professor de Muay Thai, boxe, MMA, Silas é professor de Jiu-Jitsu, mas ao mesmo tempo eu sou instrutor de Jiu-Jitsu, a gente faz treino de MMA em tudo. Ao mesmo tempo a gente é nutricionista e psicólogo. Não é entrando no ramo dele, mas a gente acaba dando uns toques do que fazer e do que não fazer. E a psicologia para o atleta ela é muito importante, ela é muito forte. Tanto que o tema do meu TCC foi uma análise da necessidade entre atletas amadores e profissionais de Muay Thai. Eu acabei ficando somente no Muay Thai, mas mesmo assim eu consegui adquirir muita coisa relacionada à personalidade de cada pessoa. Eu acho bem interessante uma equipe multidisciplinar que tenha um treinador, que tenha um preparador, que tenha um psicólogo, um nutricionista ali para auxiliar. Eu acho que a partir daí o Rio Grande do Sul vai alavancar os atletas, vai formar novos atletas com condições de lutar nos eventos nacionais, vencer e possivelmente os eventos internacionais. Porque todo atleta que começa a se destacar aqui no Sul acaba indo para o Sudeste. O Sudeste acaba indo para os Estados Unidos. Porque lá é o foco. A gente está muito atrás ainda, por mais que a gente vá atrás, a gente passa muita coisa mastigada para os novos atletas, os outros passam mal. Falta um respaldo. A gente é bom de MMA, beleza, mas a gente é bom de rápido, a gente é bom de jiu-jitsu. A gente não é completo. Falta um treinamento de wrestling específico para MMA. Muita gente diz que é wrestling, mas na verdade não é de wrestling que as pessoas esperam, sabe? Então, estamos muito não estamos aos pés do Alpha Bailey. Então, é bem complicado. Às vezes falta o material humano também. A gente tem atletas, muitos atletas pesados, e aí tem 2, 3 atletas leves, e eles acabam tendo que treinar os atletas pesados. Foi o meu caso por muito tempo. Isso acaba ocasionando muitas lesões. Falta, digamos assim, um atleta de 60 quilos tem 3, 4 atletas para ele, sabe? Uma diversidade maior. A mesma coisa as meninas. Falta meninas voltadas para o esporte que consigam e se empenhem em querer competir. Senão, uma atleta minha amadora, ela faz uma luta, ela não tem adversária, ela vai lutar contra uma menina que já tem 5, 6 lutas profissional. E foi o que aconteceu com uma das meninas minhas, que eu já estava em tempo. Ela é faixa branca de jiu-jitsu, ela tinha 8, 9 lutas de Muay Thai, mas ela não tinha a mesma bagagem que a adversária dela tinha. E acabou sendo finalizada. Para a gente falta muito esse material humano. Falta esse pessoal para passar treino, para nos ajudar. Enfim, essa equipe de disciplinares de atletas em todas as cidades. Eu acho que evoluiu muito o nível dos eventos, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto nacional. Sim.
É bem importante, né? Porque pelo menos, né, com as pessoas com quem eu tenho conversado, né, já pega e traz, né, essa diferença, né, do que foi na trajetória, começar sozinho, ter, tipo, contar com uma, duas pessoas, mas também quando tu consegue ter essa equipe, né? Eu acho que uma das coisas que é muito forte, assim, é realmente essa questão psicológica, né? Porque é todo um treino, né? Que não é só o treino corporal, né? É treino da mente também, que exige muito do atleta, né? Da atleta nesse sentido, né? Bom, acho que agora sim tá por finalizar a live. Eu quero agradecer né, realmente bastante a tua participação, Claudir, foi muito legal, foi muito um momento de muito aprendizado, acho que para todo mundo, agradecer as pessoas, né, também, né, convidar todos que possam estar curtindo essa live depois no Instagram, seguir também o Claudir nas redes sociais, né, o CT dele, né, tá acompanhando o trabalho dele, né, que é um baita trabalho, e também vai estar disponível, né? Se vocês também puderem depois se inscrever no canal do MMA Premium, né? Vai estar disponível lá o vídeo, né? Também dar o like, ajudar aí a gente, né, gente, que estamos tentando trazer cada vez, estamos produzindo toda semana conteúdo sobre MMA, né? Para vocês estar acompanhando, MMA nacional, internacional, gaúcho, né? E, enfim, deixar esse espaço para ti, Claudir, fazer, enfim, teus agradecimentos, se quiser, mandar beijo para alguém, né? Ou, enfim, deixar esse espaço para ti antes da gente finalizar a live. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais, tá? Muito obrigado mesmo por oferecer esse espaço aos atletas gaúchos. Eu queria falar, ó, Mônica Brola, minha esposa. Um beijo a todos, um beijo, amor. Já tô indo para casa. Eu ainda estou na academia, tá? Eu hoje, inclusive, eu esqueci de almoçar. Eu dei muitas aulas seguidas, eu tive que fazer muito corre, então minha vida tem sido bem agitada. Eu esqueci de almoçar e eu acabei almoçando um pouco antes da live, quando acabou minha bateria de aula. E eu ainda estou na academia, estou indo para casa agora. Eu acho que a gente precisa se dedicar ao máximo todos os dias, e nos mantém fortes sempre. E a esperança de que tudo melhore. Isso passe, acredito que vai passar esse ano, que as coisas precisam voltar ao normal, porque se isso acontecer, para isso eu vou treinar, a gente se sentir mais seguro. Então, vamos acreditar que vai passar. Muito obrigado novamente pelo meu prêmio, galera do Skin, todo mundo que acompanhou aí, todo mundo que está treinando comigo agora. Muito obrigado. Eu meus amigos do treino, Silas Lopes, Bruno Rosa, Gabriel Velho, Elson, Léo, Rodinei Clean, a Patrícia Clean, não sei se está online, mas está de aniversário hoje, tá? É um irmãozão que mora no coração também. Então, Jéssica, muito obrigado, tá? Novamente. E continue com esse trabalho que vocês estão fazendo. A gente espera que só vai avançar. E logo vocês chamem a gente novamente aí, o Leandro Barbosa, o Felipe Gueno. Eu vi até que o Felipe Gueno te entrevistou, eu até assisti um pouco, eu não consegui ter toda a entrevista. Mas ele é um cara cuidado, eu tô esperando ele para treinar comigo. Ele veio treinar uma vez só e não sei porque ele sumiu, não sei mesmo. Acho que o Silas maltratou ele, mas a gente está aguardando o Gueno para treinar com a gente novamente. Tá? Muito obrigado a todos e um beijo grande. E até breve, Jéssica. Até breve. Abraço, gente. Muito obrigada, Claudinha. Valeu.